Aleluia, glória a Deus. Eu fiz algumas anotações de algumas coisas importantes para que nós possamos não só estarmos refletindo, mas estarmos pensando nisso e nos debruçando sobre estas coisas. São coisas que não podemos nos aprofundar neste culto, mas a partir da semana que vem, nosso primeiro culto de Santa Ceia de 2023, nós vamos estar nos aprofundando, para que tenhamos uma vida ainda melhor, mais abençoada, frutífera e próspera na presença do Senhor nosso Deus. E a alegria do Senhor é a nossa força, amém? Porque a alegria do crente, num ano como esse, nós podemos dizer, mas como pastor, como alegria? Irmãos, a alegria do crente é ultra circunstancial. A alegria do crente vem do Espírito Santo de Deus. Então, à medida em que nós nos enchemos do Espírito Santo, nós nos enchemos da alegria do Senhor. Eu quero dizer algumas coisas aqui para os irmãos que tocam no meu coração, para nós compartilharmos e esse ano estarmos buscando da parte de Deus. Primeira coisa importantíssima, ser batizado no Espírito Santo. Todos nós precisamos ser batizados no Espírito Santo. Segundo, buscar sabedoria. Terceiro, tomar a iniciativa. É muito importante, irmãos, nós tomarmos a iniciativa. Quarto, fazermos o bem. Quinto, desenvolvermos disciplina. Sexto, falar a verdade. Sétimo, escolher amigos com sabedoria. Oito, para os solteiros agora, casar bem. 9, para todos nós, forjar famílias fortes. 10, construir a igreja e a sede da igreja. Amém? Glória a Deus. Esse ano nós vamos lançar a pedra fundamental da sede da nossa igreja, porque a nossa igreja não é feita de pedras, não é feita de tijolos, mas é feita de pedras vivas, porque nós somos uma família de muitos filhos, uma família espiritual. Glória a Deus. 10º, cultivar compaixão. 11º, controlar a ira. Quem precisa controlar a ira? Eu preciso. Então nesse ano, irmãos, vamos controlar a ira, porque a ira é muito destrutiva. 12ª, confiar em Deus em tudo, e assim estarmos preparados e preparando o caminho para a sua segunda vinda. Que Deus possa nos ajudar e nos abençoar. Todas estas coisas dizem respeito ao reino de Deus. E quando nós perguntamos, quem quer fazer isso? Quem quer fazer aquilo? Quem quer fazer isso outro? Você precisa ter estes desejos ardendo no teu coração. Porque são estas coisas que vão nos levar pelo caminho da bem-aventurança, porque é o caminho da manifestação da palavra de Deus. E a pessoa que vai nos ajudar a tudo isso é o Espírito Santo. Por isso que eu comecei a lista aqui, ser batizado no Espírito Santo. Em João capítulo 7, versículo 37, diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito, que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. E hoje nós estamos no último dia do ano, e Jesus, de propósito, no último dia da festa, ele se levantou e disse: quem tem sede, venha a mim e beba. E quando ele fala venha a mim e beba, ele está falando do Espírito Santo, e que nós possamos, irmãos, nesta noite beber do Espírito Santo. O Salmo 1, versículo 1 também diz uma palavra que veio ao meu coração e que fala sobre anseios, e que nós podemos aplicá-la nesse último e também primeiro dia do ano, aqui o dia 31 para o nosso dia 1º de 2023. Diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esse é o Salmo 1, irmãos.
Jesus disse no Sermão da Montanha: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando a gente fala de reino, a gente fala de um rei que governa. E quando nós buscamos esse governo de Deus sobre as nossas vidas, nós estamos dizendo: eu me submeto ao teu reino. Venha o teu reino, Senhor, seja feita a tua vontade, não mais a minha, mas a tua vontade. Eu quero a tua vontade para o meu ano de 2023. E o Salmo 1 diz exatamente a mesma coisa, só que em outras palavras ele está dizendo assim: bem-aventurado aquele que medita na lei do Senhor. Pois bem, você quer o reino de Deus? Então atente para a lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada junto às correntes de água. Lembra que quando Jesus estava no templo, ele disse: aquele que tem sede, vem a mim e beba. Este é como a árvore plantada junto aos ribeiros de água, a qual dá o fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo o que fizer prosperará. Diga para o irmão: irmão, na direção e submissão às leis de Deus e ao reino de Deus, diga para ele: em submissão às leis de Deus e ao reino de Deus, em obediência a Deus, tudo que você fizer vai prosperar, porque o que você fizer vai ser a manifestação da vontade de Deus. Glória a Deus, amém, irmãos? E quem segura isso aí é o Senhor. E aí o texto continua dizendo assim: mas os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento espalha de um lado para o outro. O ímpio é assim, aquele que não tem Deus, ele fica nervoso, preocupado, ele fica aflito no seu íntimo, ele fica desequilibrado, que ele é como a palha, e agora, a economia, e o presidente, e isso, e aquilo. Mas nós não somos assim, porque nós confiamos no Senhor, amém, amada igreja? Lucas capítulo 11, versículo 9 diz assim: por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar do peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. A primeira coisa mais importante de nós buscarmos para esse ano, irmãos, de 2023, é a amizade, intimidade, comunhão com o Espírito Santo. Pedir para o Pai: Senhor, me dá o Espírito Santo. Pedir para Jesus: Jesus, me batiza no Espírito Santo. Em João capítulo 1, o evangelista João fala de João Batista, dizendo assim, que João Batista disse: eu mesmo não o conhecia. João Batista está falando de Jesus aqui, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Jesus é aquele que nos batiza com o Espírito Santo. E essa palavra aqui, irmãos, batiza, ela significa, do original, do grego, ela significa baptizo, mergulho, emergir, submergir. Pense nisso, ser batizado é mergulhar, submergir e emergir, é isso que significa. E aí essa palavra que foi traduzida aqui nessa versão como com, batiza com o Espírito Santo, no original ela é em, que é uma preposição primária, que denota uma posição fixa de lugar, tempo ou estado. Em, então, é batizar como se fosse em águas, ou batizar em o Espírito Santo, melhor do que com, ou batizar no Espírito Santo.
porque significa, irmãos, que nós temos que mergulhar no Espírito Santo, aleluia. E aí eu me lembro de uma ilustração que eu ouvi do pastor que chegou e disse assim: olha, vocês peguem, se vocês quiserem entender como é ser batizado, ser cheio do Espírito Santo, pegue essa peneira aqui, vão na beira do rio e tentem enchê-la. E alguns jovens aceitaram a missão e foram, outros disseram: o pastor está ficando louco, não tem como encher uma peneira. E esses jovens iam, colocavam a peneira dentro d'água, tiravam, e a peneira ficava vazia, colocavam dentro d'água, tiravam e a peneira ficou vazia. E eles chamaram o pastor: ô pastor, você sabe que não tem como encher a peneira, olha aqui, a gente coloca dentro da água, ela está cheia, a gente tira de dentro da água, está vazia. É exatamente isso aí. Agora vocês entenderam como que é ser cheio do Espírito Santo, agora vocês entenderam o que é ser batizado no Espírito Santo. É exatamente isso que Deus quer para nós, que nós estejamos imergidos, que nós sejamos batizados, vivamos mergulhados, nós estejamos inclusos na sua vida, mergulhados na sua vida, nos movendo nele. O evangelista João diz: nele nos movemos e existimos e fazemos todas as coisas, porque o Senhor preenche tudo em todos, diz a palavra do Senhor. E qual é a diferença, irmãos? Se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, não subsistiremos nesse mundo, nesses dias difíceis, porque a palavra do Senhor diz: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, trabalhosos, basta cada dia o seu próprio mal, está escrito. E não estou falando apenas dos problemas circunstanciais da atualidade, mas estou falando de uma opressão que existe, que tira as pessoas do equilíbrio emocional, da saúde mental. Isso está acontecendo nos nossos dias. As pessoas hoje estão mais desequilibradas por conta de muitos fatores, mas o principal deles é o fator da batalha espiritual da última hora. Por isso nós estamos cantando essa música. Por isso que, mediante toda essa lista do que eu passei aqui para os irmãos, que nós precisamos trabalhar nas nossas próprias vidas, nós podemos fazer a pergunta: quem que vai? Conta comigo, Senhor. Conta comigo nessa batalha da hora final. Conta comigo para ser combatente do mundo vil, do pecado e do mal. Esse é o mais necessário, irmãos, que nós sejamos batizados no Espírito Santo. E a palavra do Senhor diz assim: alegrai-vos, Filipenses capítulo 4, versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Novamente essa palavra no aqui, que pode ser traduzida como em o, ou em, no Espírito Santo. Alegrai, como é que eu vou me alegrar no Senhor, irmãos? O mundo está cheio de problema, aflição, por todos os lados. Como eu vou me alegrar no Senhor? É buscando a presença, a amizade, a intimidade, cultivando a intimidade e a amizade com o Espírito Santo. Diz aqui: alegrai-vos sempre no Senhor. Amém? Talvez você chegou aqui triste nessa noite, mas eu tenho uma notícia para você: na presença dEle, até a tristeza salta de alegria. Já ouviu falar? Quem já ouviu falar nisso aqui? Levante a mão. Na presença de Deus, até a tristeza salta de alegria. Aí eu vou perguntar do depressivo: meu Deus, até a própria tristeza salta de alegria, o que será então do depressivo? Não tem depressivo na presença do Senhor. O Senhor é o terapeuta dos terapeutas, o médico dos médicos. Ele é aquele que cura todas estas coisas, essas doenças emocionais e da alma, porque Ele é Deus. Então diga para a pessoa aí do seu lado: alegrai-vos no Senhor. Aleluia, é um mandamento: alegrai-vos no Senhor, é o Espírito Santo, irmãos. E aí ele repete, e isso é para nós aqui, final de 2022, início de 2023, diz assim: outra vez digo, alegrai-vos. Outra vez digo, alegrai-vos, aleluia. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos. Numa outra versão diz assim: não andeis inquietos. Tem coisa, tem notícia, tem problema que deixa você inquieto, sim ou não, irmão? Aflito, meio preocupado, meio desequilibrado, sim ou não? Então diz aqui: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos.
Não andeis inquietos por coisa alguma, mas em tudo antes, pela oração, pela súplica, sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, paz que excede o entendimento. As pessoas vão chegar e vão dizer assim: mas Cauê, como é que tu está? Homem, eu estou nervoso, homem. Como é que nós estamos na mesma situação aqui e tu está calmo e eu não estou, homem do céu? O que você tem que eu não tenho? Quem crê, diga amém, aleluia. Aleluia. É desse jeito, irmãos, a paz que excede o entendimento. As pessoas não conseguem entender como é que o cara está em paz, como é que está tranquilo, como é que está rindo, como é que está de boa. Isso é ser batizado, mergulhado, imergido na vida do Espírito Santo de Deus, e é o que nós precisamos, irmãos. Um teólogo chamado G.K. Chesterton, ele disse que a alegria que era a pequena publicidade do pagão é o gigantesco segredo do cristão. A alegria que a pequena publicidade do pagão é o gigantesco segredo do cristão. Porque o pagão, ele tem na propaganda, se você comer essa margarina, né, aquela propaganda da margarina, todo mundo feliz, a família, a coisa mais feliz, é só comprar essa margarina aqui, dirigindo o carro, né, é só comprar esse carro aqui, vai ficar feliz. É a pequena propaganda deles, mas é o gigantesco segredo do cristão, porque o cristão tem a verdadeira alegria. E essa alegria, Jesus falou dela no Sermão da Montanha. Bem-aventurado o homem. Essa palavra bem-aventurado é feliz. O original, Macários, bem-aventurado, feliz. E eu pergunto para os irmãos: vocês querem ser felizes, irmãos? Andem com o Espírito Santo. Sabe o que é uma influência das influências? Que às vezes a gente conversa com os amigos nos influenciam, e é tão bom ter uma influência positiva na nossa vida. O Espírito Santo é o que mais nos influencia, e Ele vai influenciar você, Ele vai ajudar você, Ele vai alegrar você, Ele vai abençoar você. Ele nos influencia. A Bíblia diz: bem-aventurados os humildes de espírito. Ele é humilde, e Ele vai influenciar você a ser do jeito dEle. Se você continua andando muito tempo com uma pessoa, você vai ficando do tipo dela. Bem-aventurados, diz aqui, os que choram. O cara que é cheio do Espírito Santo, ele chora fácil. Passa um filme ali, um negócio, a família se abraçando, ele já chora, tipo eu. Aleluia. E isso é bom, irmão. Você tem que ter o choro fácil, liberar. Glória a Deus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A gente vê os ditadores querendo a terra, tomar a força, pegar. Os mansos não, eles querem a terra para repartir. E diz que eles herdarão a terra. O Espírito Santo é manso. Jesus era manso. Vinde a mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a nossa alma. Diga para o irmão: em 2023 quero ver você manso, irmão. Manso. A esposa fala para o marido: homem, em 2023 quero ver você manso, mansinho, aleluia. O marido fala para a esposa: mulher, em 2023 quero ver você manso, tipo Espírito Santo. Oh glória, aleluia. Ande com o Espírito Santo e ele vai te influenciar. Não tem jeito, irmãos. O resto é carnalidade. Amém? Glória a Deus, aleluia. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. O Espírito Santo nos influencia aqui. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Olha que tremendo. Se você for misericordioso, vão agir com misericórdia para com você também. Se você amar o próximo e der o que é de direito a ele, porque qual que é a única coisa que a gente deve para o nosso próximo, irmãos? Aquele que não tem dívida, né? Desculpa falar nisso, não era para falar nisso hoje, nesse dia do ano, mas Deus vai resolver isso aí também na tua vida, amém, irmãos? É bom para a gente pensar nisso aí também. Mas a Bíblia diz que a única coisa que nós devemos dever é o amor.
Nós devemos o amor, então é direito do outro ser amado. E se você quer o teu direito, primeiro dê o direito. Ame as pessoas, porque é direito. Aleluia. E aqui diz, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros, os limpos de coração, porque verão a Deus. Sem santificação ninguém verá Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O Espírito Santo é pacificador. O Espírito Santo não gosta de ver ninguém brigado. O Espírito Santo gosta de resolver as coisas. E tem gente, irmão, que tem preguiça de resolver, sabe por quê? Porque sabe que vai ter que sentar, conversar, aquilo ali tem um desgaste, e ele não tem paciência. Não. Daí ele não quer, mas o Espírito Santo quer. Então nós vamos ter que resolver essas coisas em nome de Jesus. Assim são os que andam na companhia do Espírito Santo, amém? Aleluia. Jesus nos deu esse amigo, esse Espírito Santo querido. Ele é o que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Isso faz toda a diferença, que nessa noite Ele possa no teu íntimo te convencer. O Espírito Santo é o nosso consolador. Um chinês estava tentando traduzir a Bíblia para a língua deles, e ele não conseguia. Ele chegou numa palavra, consolador. Ele não conseguia descrever na língua dele. Como que eu vou usar na minha língua? Como que eu vou transmitir para a minha língua? E um amigo foi visitá-lo e disse assim, eu estou indo lá que morreu fulano, e eu estou indo para levar as condolências. E ele falou na língua deles um termo dos chineses. Eu vou ajudar essa pessoa a dobrar a esquina. E ele, o Espírito Santo é aquele que nos ajuda a dobrar as esquinas dos momentos difíceis, dos dramas das nossas vidas. É o Espírito Santo, o nosso consolador, o nosso ajudador. E em Romanos capítulo 8, versículo 26, diz: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Então, irmão, ore em línguas, ore no Espírito. Nós não sabemos orar como convém, a gente nem sabe orar. A gente pensa que está orando certo, que é aquilo que a gente precisa para a vida, mas não é. Mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele é uma pessoa. Diz a Bíblia que ele arde em ciúmes, que o Espírito que Deus fez habitar em nós tem intenso ciúme. Diz a Bíblia, não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo e que Deus o deu para habitar em vós? Nosso corpo é o templo do Espírito Santo, por isso que a gente tem que cuidar dele. E o Espírito habita em nós. Isso é tão poderoso, irmãos, porque Deus deseja ter intimidade conosco, que fez o seu Espírito habitar dentro de nós. E aí é como alguém que abre a casa e diz assim: você, meu amigo, venha morar aqui em casa. E o amigo vem e ele dá uma cama, um quarto especial para o amigo, e ele arruma um lugar na mesa para o amigo. Mas de repente ele sai no mundo e encontra um outro amigo e traz para dentro de casa aquele outro amigo, um segundo amigo. E aí de repente ele vai e diz assim: arruma um espaço aí para esse outro amigo ficar aqui, dividir o quarto com você. E algum tempo depois, aquele primeiro amigo tem que ceder a cama, dormir no chão, porque o segundo amigo é mais importante. E algum tempo depois, aquele primeiro amigo tem que dar o lugar na mesa para esse segundo amigo, porque esse segundo amigo parece ser mais importante. E muitas vezes é exatamente isso que nós fazemos com o Espírito Santo. Deus fez ele habitar em nós, mas nós vivemos como se ele não existisse. Nós não conversamos com ele, nós não desenvolvemos amizade com ele, nós não lembramos que ele é aquele que pode direcionar a nossa vida, o nosso conselheiro. A Bíblia diz que ele é conselheiro e ele pode direcionar a nossa vida em todas as áreas. Mas a gente vai colocando coisas do mundo no lugar que deveria ser especialmente dele. E ele intercede por nós. E quando ele intercede por nós, ele nos fortalece. Diga para o irmão do seu lado: o Senhor te fortalece, irmão.
está escrito em Isaías 40, versículo 29. Escute bem, porque às vezes a gente luta, e aquilo que nós esperamos se frustra, e naquele momento dá vontade de desistir, naquele momento nós sentimos abatidos, dá vontade de entregar tudo, ir para longe, chutar o balde, mas não, esse é o momento de nós nos levantarmos no poder do Espírito Santo e prosseguirmos. É o Espírito Santo que faz essa obra. Diz assim o texto sagrado de Isaías 40, 29. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaltos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém, amada igreja? Vamos nos pôr em pé em nome de Jesus? Aleluia! Glória a Deus! Quero passar para o louvor. Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que você continue firme nessa batalha, em nome de Jesus.